Olá, estamos começando mais um programa Domitor aqui na Rede Vivax de televisão. Hoje a gente vai falar com uma pessoa da casa e vocês já devem ter percebido o quanto essa casa tem pessoas incríveis. E essa é mais uma delas, é o Edras Graff. Eu vou ler um pouquinho sobre ele aqui, mas vocês vão conhecer muito mais de uma história incrível que ele vai contar pra gente. Ele é empresário, ele é produtor de eventos e é apresentador do programa Backstage aqui na casa, na Rede Vivax. Além disso, ele é sócio, gestor de relações públicas, ele é um monte de coisa, ele faz um monte de coisa, como vocês já devem ter percebido, que é o perfil de quem a gente traz por aqui. Edras, muito obrigada por você ter aceito nosso convite. Ele é o repórter oficial aqui da casa, é o cara que consegue fazer de um problema uma sensação, né? Você sabe que eu não, de verdade, eu não consigo ver isso. De verdade mesmo, assim, sabe? Até foi uma brincadeira que o Luciano ele fez muito, né, na nossa... o menino prodígio, o repórter que... Mas eu não vejo, eu brincando com algo que eu gosto, assim, e brincando no literal, não de fazer de qualquer forma, mas assim, para mim é um esporte tão gostoso, para mim o backstage é o meu esporte. Que legal, e fala um pouquinho do backstage antes da gente falar de você. Então, o backstage, por que surgiu? Acho que vem muito do meu signo, né? Sou Sagitário, gosto de festas, gosto de eventos, sempre gostei, sempre fui um cara assim... desde novinho, assim, sempre estar na rua, sempre estar conversando com pessoas. E a gente não sabe, né? Quando a gente mora no interior, numa cidade pequena, é diferente de hoje, com as redes sociais, que você entende. E eu não imaginava que ser comunicador poderia ser profissional, poderia trazer oportunidades. Mas eu sempre tive envolvido com festas e eventos, né? E aqui em São Paulo não foi diferente, assim, não demorou muito tempo para eu estar envolvido, né, em eventos, festas, comecei a produzir também, né, eventos, e eu sempre gostei dessa questão de bastidores, conversar com as pessoas, né. Só que o que eu gosto? Eu gosto de uma conversa leve, de uma conversa interessante e sempre com um pano de fundo, com um tecido que é o tecido do evento. Ou seja, eu não sou aquele cara que vai pro evento para conversar com uma pessoa famosa para pegar uma fofoca, não é o meu intuito. Eu não vou para promover aquela pessoa, mas eu vou para falar sobre o que está acontecendo no evento. Então, assim, qual que é o contexto que se encaixa aquela pessoa dentro daquele evento? E isso eu passo no backstage. E como é que começou essa história desse backstage, a ideia desse programa? Na verdade, assim, foi muito engraçado, porque há 10 anos atrás, a primeira vez que eu tive contato com a TV foi com a TV local do Balneário Camboriú, com a TV Litoral Panorama. A gente fez um programa, né, na época com um sócio meu, que era Sociedade com Edras Graff. Então ele era bem social, assim, o intuito, né? Então era colunista social, colunista né? social, exato. E a referência era o Ibrahim, né, um pouco de Amauri. Isso eu tinha 20 anos, muito novo. E aquilo meio que entrou dentro da minha veia, sabe? De estar em festas, eventos. E aí eu voltei para quando eu vim para São Paulo, eu comecei um programa na cidade de Osasco, que também foi sobre festas e eventos. Por uma coincidência. Não foi uma coisa assim planejada. E aí, quando eu conheci a Vivax, vamos pôr um programa no ar, vamos falar sobre festas e eventos. É isso aí. Me conta agora um pouquinho quem é o Edras. Como é que você se apresenta para as pessoas? Olha, eu acho que eu sou, assim, uma pessoa de verdade, assim, o Edras é uma pessoa eu me vejo, assim, um cara de alma leve, né, um sorriso largo e que vejo a vida com bons olhos. E eu vejo assim, eu sou um empreendedor nato, né? Eu, por opção pessoal, mesmo sendo de uma família não abastada financeiramente, eu nunca assinei minha carteira na vida. Se você pegar a minha carteira, a minha CLT, ela é em branca. Mas isso tem um motivo, porque quando muito novo, eu frequentei seminários de empreendedorismo e eu tomei essa decisão. Não que eu acho que tenha mais valor ou menos valor, muito pelo contrário. Então você não foi por um acaso, foi uma decisão tomada. Foi uma decisão e essa decisão se baseou em eu entender que eu deveria trocar valor. Eu sempre, desde o início da minha vida profissional, ela sempre foi baseada em trocar valor. Então assim, eu tenho que dar o meu valor em algo para receber algo de troca. Então o que a gente chama é você prestar um serviço e receber, né, em pecúnia, em financeiro, mas a gente sabe que não é tão redondo isso, né? Mas é uma história construída nisso. E eu gostei, pegou o meu veio empreendedor. E você começou a empreender com quantos anos, Edras? Olha, eu vou te dizer o seguinte, a primeira vez que eu trabalhei na vida, eu tinha acho que 13 anos, como fazia fotos, enquanto meus amigos começaram a sair para as festas, né, com 300, aquelas festas, tinha adolescente, na época tinha uma coluna social lá na minha cidade, de Canoinhas, eu fui trabalhar de fotógrafo, fazer uns freelancers, né, e enquanto os meus amigos festavam, né, eu não tinha condições para estar ali gastando dinheiro sempre, então
eu já estava trabalhando, fazendo fotos para essas colunas sociais. E sempre mexendo com gente, falando sobre gente, né? Exatamente. Como é que foi tua trajetória aí de fotógrafo de coluna social? Para onde você foi depois? Conta um pouquinho. Não, aí eu era muito novo, né? E aí aquilo naquele momento parou, né? Aquele projeto que eu fiz. Mas aí eu tinha uma mulher que é a Marli, que trabalhava lá em casa, e a gente vendia muita coisa juntos. Então O que você vendia? Eu vendia eu gravava CDs e saía vendendo nos bairros. Sabe que na época estava em alta gravar, sim, né? CD. A gente montava e montava bazares, fazia rifa, vendia peças de computador, peças de bicicleta. Sempre eu tive, tanto que chegou um momento na minha vida, eu nunca me esqueço, que a minha mãe chegou pra ela e conversou comigo e falou assim: você tem que parar de vender as coisas, você tá vendendo tudo aqui de casa. Então assim, isso parece que é uma natureza minha, que eu sou desapegado. É o que eu falo assim, ó, se a mãe de mãe não respondeu, eu coloco pra vender. Então assim, não tenho apego nenhum. E assim, dos outros também, né? Porque você vendia as coisas da sua mãe, do seu pai, sim, né? Não, mas agora eu entendi, eu tenho um pouco mais de consciência do que quando eu tinha 13 anos, né? Legal. E aí, depois dessa etapa como vendedor, porque você foi um grande vendedor, o que você foi fazer? Aí começou o ensino médio, né? Ensino médio, onde paralelamente tentava fazer alguma coisa ou outra, mas eu me dediquei realmente aos estudos, porque era, na verdade, de um desejo tremendo da minha mãe, e na época meu padrasto também colocava que eu fosse funcionário público. Então assim, e estudasse para concurso, ou seguisse uma vida acadêmica, e eu comecei a estudar, freneticamente. Olha, vou te interromper porque é muito interessante. A grande maioria das pessoas com quem eu converso, que viraram grandes empresários ou que são empreendedores natos, alguém queria que eles fossem funcionário público. Alguns até entram e depois, pelo amor de Deus, nunca mais, não querem nem saber. Engraçado, tem a mesma história que você. E assim, eu sempre tive o veio de querer fazer as coisas, empreender. Eu sempre tive esse comichão, sabe? Eu vejo alguma coisa, eu quero achar uma solução e achar alguma resposta para aquilo e, de certa forma, monetizar. E aí foi muito engraçado que eu entrei para faculdade de Direito, plano de carreira certinho, comecei a fazer estágio imediatamente, e em 2 anos eu tinha passado pelos 2 melhores escritórios de advocacia do Paraná, como estagiário. E aonde eu estava muito bem localizado, talvez no melhor escritório para você fazer estágio no Paraná, sabe? E num dos melhores cargos de estagiários, né, dos setores. E aí eu olhei assim e falei, meu, isso não é para mim. Mas não porque é a advocacia como um todo, porque eu estava no mundo corporativo, que era um mundo de carreira corporativa, e eu não me via fazendo parte de uma carreira corporativa, sabe? Então, assim, óbvio que eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas... E aí foi quando eu conversei com a minha irmã já estava muito bem posicionada, eu falei, meu, eu quero fazer um intercâmbio. E a minha irmã patrocinou esse meu intercâmbio, malmente sabia ela que ela estava patrocinando a minha libertação, porque aí eu fui para os Estados Unidos, eu nunca tinha andado de avião na vida. Eu já tinha 19 anos. Eu fui para os Estados Unidos, cheguei... Já tinha não, né? Só tinha 19 anos. E aí, quando eu cheguei em Orlando, eu fui para trabalhar como garçom por uma agência que recrutou a gente aqui no Brasil. Eu cheguei lá, em 15 dias eu já estava trabalhando em loja de vender óculos, eu estava fazendo projeto com uma brasileira lá de relações públicas para captar público para algumas lojas, já estava trabalhando forte com eventos, então sempre tem alguma coisa dentro de mim que quer mexer, eu não consigo ver coisa parada. Muito legal. E aí você voltou, você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase 6 meses. Ah, foi pouco tempo, não foi muito. Foi uma temporada. E você conseguiu fazer isso tudo? Muito rápido, assim, na verdade eu não dei tempo de raciocinar, sabe, eu fui fazendo tudo que tinha, pegando oportunidades em cima de oportunidades. E quando você voltou, como é que foi com a sua mãe? E aí quando eu voltei, eu teria que voltar para minha faculdade, finalizar os meus 2 anos, né, e eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, não quero mais, eu quero me mudar para Balneário Camboriú e eu quero empreender em Balneário Camboriú. E a minha mãe, ela nunca foi de me dizer não, nunca, ela sempre me deixou claro as consequências. Então ela falou assim, ó, se é isso que você quer, você saiba das coisas que você tá abrindo mão. Mas não sou eu que vou podar seus sonhos, né? Que legal. Então assim, ela sempre me deixou claro todas as limitações, porque assim, meu pai faleceu muito cedo. Eu não tinha condições financeiras, alguém que me segurasse. E a minha mãe, funcionária pública, professora do estado e do município de Canoinhas e Santa Catarina. Então, né, a gente tinha limitações. E ela sempre deixou claro que eu teria que fazer por onde. E aí, como é que foi sua trajetória em Balneário? Tô adorando essa história. E em Balneário eu conheci uma empresa, na verdade, uma empresa de suplementos, que também trabalhava com multinível, e era aquilo que eu amava, era vendas,
era comunicação, era treinamento, ir em eventos. Eu achava aquilo a coisa mais incrível, que eu achei que eu nunca ia sair daquilo na história. Eu realmente estava lá de corpo e alma para chegar lá até os meus 80 anos. E eu movimentei de uma forma tão grande, eu era novo, a gente abriu 18 unidades de distribuição, de suplementos, enfim. E eu era apaixonado pela metodologia, por vender, por conectar, unir pessoas. Tudo que eu faço hoje, só que eu fazia somente naquela empresa. Que era conectar pessoas, criar ideias, criar projetos de venda, criar estratégias de marketing. E eu fui super bem. Tanto que as pessoas... Eu dava treinamento, ia a Florianópolis, ia a Joinville, vinha na época para São Paulo para receber treinamento, mas também eu já dava painéis, workshops, né? E aí, acidentalmente, eu resolvi mudar de ramo muito rápido. E aí foi quando eu entendi o peso de você fazer uma transição de carreira, seja ela mesmo uma transição de negócio, sem você ter uma estrutura emocional, psicológica, financeira atrás disso. E aí foi onde eu quebrei. Isso aí é um excelente aprendizado. Como é que foi? Eu acho que, se você não se importar, contar essa história e aonde você percebeu ou quando você percebeu que você tinha errado. Olha, como que iniciou essa trajetória foi através de um sócio meu, né, que a gente virou sócio. Ele tinha projetos muito legais que também eram na área de marketing, comunicação. Só que eu acho que nós fomos, de certa forma, também um pouco muito rápido, investindo muito rápido, e eu tirei energia da onde eu estava ganhando para onde eu gostaria de ganhar. E é uma coisa que eu sempre falo do erro do empreendedor brasileiro, e eu acho que isso não é uma coisa só minha, mas eu observo nas pessoas, é você estar ganhando um determinado jogo, uma determinada partida, um determinado campeonato, e achar que isso equivale ou que você tem esses superpoderes para outras áreas. E eu vejo que dentro dos nossos negócios, do mundo empresarial, de negócios, se você muda 1 grau, ou 2 ou 3 da onde você está, as regras, os modos operantes são diferentes, as estratégias e os resultados eles também são impactados com isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, essa história de você querer mudar muito rápido, são poucas pessoas que acertam. Você tem que ter cautela, você tem que ter estratégia e você tem que ir sentindo o passo firme no dia a dia, porque, por incrível que pareça, hoje eu percebi, você tem um mesmo negócio físico, que você comercializa os mesmos produtos, mas uma quadra de diferença de local muda completamente as características e isso impacta nos resultados, né? Isso foi meu maior aprendizado. Você tinha ido para que área? Eu fui para a área de publicidade, a gente abriu uma agência, colocamos um programa de TV no ar também, local lá, vendíamos merchans, na época não existia redes sociais ainda, né? Existia o Facebook, que era muito ainda embrionário. Muito fechado, né? Muito fechadinho. Era muito embrionário. Enfim, a gente não pensou nessa longevidade, que hoje que eu falo, assim, tudo que eu faço hoje, eu faço baseado na longevidade. Então, vamos pegar um pouquinho desse conceito, porque longevidade e empreendedorismo não combinam muito bem, por incrível que pareça, né? Eu não estou falando de empresário, alguém que é dono de um negócio, que a gente entrevista muito aqui também. Mas por que você diz que longevidade tem a ver com empreendedorismo? Porque eu acho o seguinte, é óbvio que sempre quando você entra num negócio, você quer resultados rápidos. Isso é inevitável, né? Isso é do ser humano. Mas qual é o teu plano estratégico caso as coisas deem errado nos primeiros 3, 6, 9, 12 meses ou até 24 meses para você continuar nesse teu plano de ação? Por exemplo, assim, eu vou montar, hoje eu trabalho também com um bistrô, né? Nós estamos ali na Clodomiro Amazonas. Então pensa que se você tiver uma série de erros conseguintes, como é que são os planos de manutenção financeira daquele negócio? Quais são as saídas B e C? Então, assim, como que é o teu comportamento nos primeiros 3 meses ou nos primeiros 6 meses? Porque, assim, business plan é fácil de fazer. Papel aceita qualquer coisa, né? Aceita qualquer coisa. Se eu entrar 100 pessoas num ticket de R$150, eu break-even o meu negócio, barari, mas se não entrar essas pessoas? E se o 150, o que você gastar para botar 150, chegar a 160? E se der uma enchente? E se quebrar um transformador? E se... Então, assim, claro, você não tem que fazer um mapa completo, querer prever tudo, porque isso também é impossível e eu acho que você começa a se tornar muito sistemático. Mas eu vejo que você tem que ter o espírito de longevidade. Então vamos pensar assim, quando você fala longevidade, vamos botar 3 anos, vai? Não seria longevidade? É isso? Eu acho que começa. Porque quando eu sentei aqui na Vivax para falar com o Luciano, eu falei pro Luciano assim, eu só entro aqui no programa e fazer o programa do Backstage porque eu quero estar com você e acreditar, pelo menos aqui no contrato que a gente está fechando de mão a mão, de que nós estaremos juntos daqui a 10 anos, nós vamos construir uma história. Perfeito. Então nós não vamos colher esse ano, entende? Então eu acho que é isso, eu acho que é dosar um pouco as expectativas. Tá, perfeito.
quando você fala da sua vida, da sua trajetória, você fez várias mudanças, né? Uhum. Como é que você chegou em São Paulo? E aí foi o seguinte, eu tava quebrado e pra mim foi muito difícil naquela época, porque eu já tava bem situado em Balneário Camboriú, 21, 22 anos de idade, é muito novo você acertar, né, com essa idade, assim. Eu tive que vender absolutamente tudo que eu tinha para tentar ter fôlego. E quando é vender tudo, é tipo assim, vender a cadeira que eu tava sentado, a televisão que eu assistia. Eu cheguei a vender roupas, peças de roupas que eu usava. E eu fui morar nos fundos de uma das lojas que eu tinha, que ficou a única daí, né? Eu perdi tudo e ficou a única. Eu não tinha nem banheiro para tomar banho, eu tive que improvisar com um cano. E eu fui morar num quarto, nos fundos. E aí eu não tinha o que fazer. Eu passei por mais de 2 anos ali, 1 ano e meio, eu não saía final de semana, eu não comia fora, eu não usufruía de uma vida social, porque o dinheiro que me dava naquele momento era sobreviver, pagar o pouco das contas que eu tinha, porque eu cortei todo o meu custo, e ficar ali no meu quarto nos finais de semana. E ali eu me conectei muito com Deus, eu me conheci muito bem, né? Foi uma época em que eu descobri uma felicidade muito grande de ser quem eu sou, né, de conviver comigo, gostar da minha companhia, né, resolver os meus dramas pessoais, né, me encaixar como ser humano. Só que em um determinado momento eu falei, tá na hora de sair da caverna, né? Tá na hora de encarar o mundo. Você acha que esse foi a sua forma de vivenciar eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos usar, né? Esse fracasso, esse erro, isso que tinha acontecido na sua vida? Acho que foi um fracasso. A gente tem fracassos e vitórias todos os dias, né? Alguns maiores, alguns que perduram mais. Mas que fracasso é uma palavra tão pesada, na verdade a gente fez, não deu certo, aprendeu, enfim. Você sabe, né? Que eu acho que foi uma das épocas da minha vida que eu tive uma maior maturidade. Que eu poderia ter pego o capital social que eu fiz dentro dos meus negócios, sabe? Ter usado de meios não tão favoráveis, que talvez eu pudesse sair mais, sabe, aproveitar a vida de uma outra maneira para tentar preencher um vazio, e não, eu voltei para mim, sabe, eu nunca quis usufruir, passando muitas das vezes por necessidade de passar finais de semana, eu não tinha conta bancária, eu não tinha cartão de crédito, eu não pedia dinheiro emprestado para as pessoas, sabe, eu nunca cheguei para ninguém, eu convivia com as pessoas sem elas saberem que eu com 22 anos tinha acabado de quebrar com uma dívida de mais de $500 mil acumulado, com credores nas minhas costas. Eu não falava isso para as pessoas, porque eu sempre disse o seguinte, dos meus fracassos, das minhas dores, somente eu, Deus e o meu círculo muito íntimo tem que saber, entende? Porque não importa falar para você do meu fracasso se você não é uma pessoa que você pode contribuir com algo. E eu nunca quis espalhar isso, e eu demorei muito tempo para falar para as pessoas isso, porque eu queria me sentir confortável, digerir, e para mim foram 9 anos para digerir isso, praticamente. E eu, assim, fui me divertindo, e fui me conhecendo, fui, sabe, criando disrupção, e aí eu me desafiei, eu falei, vou para a cidade de São Paulo. Bacana, chegou em São Paulo, já venceu São Paulo, tá tudo certo. Não, imagina. Como é que você chegou no bistrô? Fala um pouquinho. Nossa, se eu te contar essa história, tem que ficar aqui mais ou menos uns 8 programas. Mas assim, basicamente foi o seguinte, eu no Facebook pesquisando com parceiros de negócio, e tinha um negócio semelhante do que eu tinha lá em Balneário Camboriú, tinha uma moça vendendo aqui do lado do Sírio-Libanês, aqui na 9 de julho. E ela estava desesperada para vender o ponto dela, porque o pai dela estava doente, internado no hospital, e ela topou a única maneira que eu poderia pagar ela. Né? Eu falei que eu teria 10 folhas de cheque, que eu ainda tinha talão de cheque, e eu deixei-a bem consciente de que para eu pagar esse negócio eu estaria dando 10 folhas de cheque sem fundo, mas que eu correria ao longo desses 30 dias para saldar cada cheque. Né? E ela falou, eu tô precisando, meu pai tá doente, precisa de mim, e eu encarei. E eu vim para São Paulo sem ter dinheiro, obviamente minha irmã me trouxe dentro do carro dela. Na época eu vim ela me emprestou R$200, assim, em cédulas de R$50, e eu não tinha onde dormir minha primeira noite. Com um cheque sem fundo. Com um negócio. Então, assim, no dia que eu acordei, no dia seguinte, eu tive que vender para ter dinheiro para ter onde dormir. E aí, lógico que você vendeu muito. Conta como é que foi essa história. Assim, eu acho que assim, foi óbvio que é difícil, assim, mas eu vejo hoje como foi uma aventura muito gostosa. E eu vou te dizer uma coisa, era muito mais fácil eu sair de casa, trabalhar, naquela circunstância do que hoje em dia, porque você não tinha opção. Não tinha opção de lazer, você não tinha opção de... a única opção é sair, vender e se sustentar. Então, saí, pegava toneladas de panfleto
2.000, 1.500 panfletos, saía na Avenida Paulista vestido de calça social, camisa social, entregava panfleto 1 a 1, ia na frente do Hospital Sírio-Libanês, entregava panfleto para os médicos. Eu fiz muitas amizades, eu tenho amigos meus que vão estar olhando isso e sabem que eu conheci na rua panfletando. Pegaram meu panfleto, a gente, né, e hoje somos amigos. Que interessante. Depois, qual foi a trajetória aí? Tô me divertindo aqui. E aí eu vi que aquilo não ia ser o suficiente para mim e eu queria, obviamente, voltar para a TV, que eu já tinha feito local, e eu comecei a fazer figuração. E aí, quando eu achei o caminho da figuração, eu fazia 2 por dia, fazia, dependendo, já cheguei a fazer 3, já cheguei a fazer diárias de 76 horas virado. Uau. E aqui eu dava um dinheirinho, o outro, e também seguia um pouco da minha carreira. E aí, quando eu tava na figuração, né, eu odiava o modus operandi da figuração, né, porque eu sempre achei muito desumano, e eu sempre, na verdade, discordei de qualquer tipo de forma de tratamento desumano. E eu me sujeitei àquilo por um tempo, né, pelo menos em alguns, não em todos, em sets de gravações, mas assim, uma grande parte de sets de gravações com figurantes, eu sempre vi um tratamento muito desumano com os figurantes, sabe? Inclusive era o que eu tava exercendo. Eu segurei a onda porque fazia parte do meu sonho, para que eu conseguisse chegar um pouco mais à frente das câmeras. E aí eu falei, não, preciso virar ator, né? Eu não tinha dinheiro para pagar curso de atuação, eu comecei a fazer peças, produções independentes, que aceitavam sem DRT, eu fui acumulando um número tão grande de produções independentes que eu Conseguiu tirar DRT. Consegui tirar o DRT. Olha só. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, reparem que é constante na vida dele a comunicação, o relacionamento Sempre. com as pessoas. Sempre. E vender, você deve ser um excelente vendedor. É que assim, eu não sou aquela pessoa que eu vou te vender essa caneca, entendeu? Mas eu vou conversar sobre ela, eu preciso acreditar. Se eu não acredito em algo, eu não consigo. Aquilo que eu acredito, eu vou até o fim. Depois que você chegou a ser ator, qual foi a última jornada sua aí? Aí eu fomos para Osasco, né, com o nosso programa de TV lá, e ele fez muito sucesso, assim, muito rápido, onde eu comecei a conhecer pessoas, né? Quando eu comecei, do mesmo estilo, tipo colunismo. Só que lá era muito mais jovem, era voltado para influenciadores digitais. Tá. Só que aí veio a pandemia, e na pandemia a gente parou. E eu peguei todo aquele meu capital social que eu tinha na pandemia e fui trabalhar em estruturação de negócios e marketing. E ali foi onde eu alavanquei minha carreira, assim, dos últimos anos, né? E você, o assim. que você fez de estruturação e de negócio na pandemia? Olha, comecei com uma empresa também de cannabis medicinal, uma empresa muito séria aqui na cidade de São Paulo, né? Uma associação que ajudava muitas crianças autistas, foi uma coisa que eu gostei muito, eu aprendi muito, sabe? Principalmente sobre o mundo corporativo, né? Também passei por tantos negócios e oportunidades que eu ajudei a estruturar e fiz parte, na parte também de Covid, né? Vendas de equipamentos, vendas de máscaras, tudo. Nessa virada toda, qual foi o momento que o Esdras gostou mais? Assim, negócio, o que você mais gostou? Dos últimos anos ou da minha... Dos últimos anos, vai. Porque você tem uma história tão longa que se eu colocar é capaz de você ter gostado mais lá do início, né? Olha, eu acho que não tem o que mais, juro, assim, por tudo que é mais sagrado, eu acho que não tem o que é mais. Uma coisa que eu aprendo na minha vida, eu tenho que estar feliz agora, eu tenho que estar gostando do que eu tô fazendo agora. E eu acho que, pra gente gostar do agora, eu acho que é primeiro assim, você tem que estar resolvido com o teu passado, entender que você nunca vai conseguir voltar a ser o que você já foi, na idade que você já foi, né? Você tem que estar com as tuas expectativas do futuro dosadas, né? E eu acho que você tem que gostar de você. Você tem que ter assim, com todo perdão da palavra, você tem que ter um tesão danado por ti, por quem você é, pela tua história, pela tua, sabe? E é isso que eu gosto. É óbvio que eu tenho os meus sonhos, eu tenho minhas perspectivas, mas eu tenho que olhar pra mim e falar, eu tenho que estar feliz agora. E não importa, hoje eu tenho absoluta certeza, não é o que eu quero. Mas se eu tiver que vender tudo que eu tenho, ou se eu perder tudo que eu tenho e recomeçar, eu vou aprender a ser feliz com o que o universo colocar no meu caminho. Seja se eu tiver que varrer rua, seja se eu tiver que limpar banheiro de festa, como eu já fiz, ou limpar louça em evento que, né, garçom, eu vou estar feliz com aquilo. Claro, mas sempre olhando como é que eu posso agregar mais valor. Minha vida inteira, o meu pensamento é o seguinte, como é que eu posso agregar mais valor? Porque dentro do que eu aprendi na minha vida é muito claro que se você fizer mais do que você é pago por, a vida vai te nivelar. Isso aí é perfeito, porque eu acho que essa sua
Não é nem essa sua constância em entregar sempre mais, ela te fez ser quem você é. E quando você fala isso para quem está nos assistindo, eu acho fundamental, porque as pessoas hoje estão fazendo o mínimo e estão achando que vão crescer. Então, a gente está terminando esse bloco. Eu queria que, se você pudesse, deixar uma mensagem, um aviso, uma dica para quem está nos assistindo e quer empreender, ou para quem está passando por algum momento difícil. O que você diria para essa pessoa? Eu acho assim, sobre o que a gente começou a falar, sobre o valor. Sempre coloque o máximo de valor que você puder dentro daquilo que você faz. E eu acho que quando a gente fala de valor, não significa de você dar mais do que aquilo que às vezes você pode, ou muito mais acima do seu ser humano, né? Porque hoje tem muito também, a gente sabe que existe muito burnout, mas é você se entregar de carinho, corpo e alma, e com desprendimento. O que eu vejo que talvez um dos maiores erros que eu tive na minha vida foi estar prendido aos resultados, estar preso aos resultados. E eu acho que quando você está muito preso e frio e calculista ao resultado, você gera um apego e você gera tensão. E essa tensão que você gera, você acaba primeiro bloqueando seus caminhos. Isso é inevitável, porque você começa a não ver as oportunidades que estão ao teu redor, porque você olha só aquele problema, só aquela falta, aquela escassez que você gera. Segundo, eu acho que você se sente, num sistema de meritocracia pessoal, você se sente desmerecedor, você não se sente merecedor daquilo, né? E eu acho que, em terceiro, você acaba sendo uma pessoa não interessante para o mercado. Mas agora, quando você é uma pessoa abundante, eu acho que a abundância ela vem de um estado de mente e não de um estado financeiro. Quando você realmente resolve colocar valor desprendido, é óbvio que você tem que fazer os cálculos, você tem que monetizar, você tem que sistematizar o teu negócio, você tem que ir atrás e querer colher também, mas se essa colheita não vem da maneira que você espera, relaxa, solta para o universo. Eu acho que o universo, a maneira como que as coisas têm de te recompensar, se elas não estão te recompensando suficientemente hoje da maneira que você acha, futuramente ali na frente vem. Inevitável. Muito legal, muito legal. Olha, gente, eu tô calada porque eu tô adorando. Não só ouvir o Esdras, é muito bacana, mas assim, eu tô adorando a história. A gente ainda não chegou no bistrô, mas nós vamos chegar no próximo bloco. Até daqui a pouco. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Esdras Graf. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Alô, amigos da Vivax TV, eu sou o Cleber Serafim e estou aqui para te convidar a acompanhar o Devoção Sertaneja. Venha celebrar conosco a verdadeira música sertaneja com vários artistas consagrados, outros iniciandos, mas sempre prestigiando a nossa música raiz. Fique ligado na Vivax TV porque tem Devoção Sertaneja. Olá, eu sou o Padre Mário José e trago aqui para você uma mensagem. Viva a vida com força, fé e coragem. No dia a dia, nós não podemos viver na fraqueza, na tristeza, na angústia, mas você precisa ter força, seu coração, para viver intensamente cada momento. Você precisa ter fé, a fé move montanhas. Você é uma pessoa de fé? Você acredita em Deus, você acredita em você mesmo, você acredita nas pessoas e no amor, é esta fé que move a nossa vida. E coragem, não seja medroso.
Nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Por isso, viva a vida com força, com fé e com coragem, e você vai ser uma pessoa feliz. Estamos de volta com o Dômitor, um programa da Rede Vivax de televisão. Vocês devem ter percebido que a gente voltou e está no mesmo cenário, não é? Pois é, a gente conversou e resolveu que hoje não tem jogo. Hoje nós vamos continuar o bate-papo com Edras, porque ele tem uma trajetória incrível e a gente vai aprender muito ainda. Além do mais, tem algumas histórias antes de eu chegar no tal do bistrô. Edras, você também foi para o marketing digital. Que história foi essa? Não é que assim eu falei assim, vou fazer marketing. Nada na sua vida é assim, vogo, né? Não, assim, quando eu vi eu tinha uma habilidade muito boa de me comunicar, né, de forma digital, com o Instagram, e eu jamais imaginava que isso podia ser monetizado. Eu nunca vi valor nessas coisas e aí eu falo para as pessoas, às vezes onde tem o maior valor para você construir tua carreira é onde você acha que não tem valor. Né? Então, assim, eu mexia com o Instagram com uma facilidade muito grande e aí eu queria fazer algo, né? Você sempre quer fazer algo, né? Exatamente, mas isso aí pra mim foi muito simbólico, assim, porque aí eu fui pra Balneário Camboriú passar um final de semana e aí... Isso foi depois da pandemia? No meio, né? Aí eu queria saber que negócio que eu posso fazer. E aí, eu caminhando na praia, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu olho pro céu assim e falo, eu preciso de uma inspiração, de uma luz do que fazer. E aí eu cheguei na casa da amiga da minha irmã falou, você se comunica muito bem, você podia ensinar as pessoas a se comunicar pelo Instagram, deu super certo. Aí eu falei, Cláudia tá viajando, né? Não faz muito sentido, mas eu guardei. Né? Porque eu acho que o universo conversa com a gente nessas coisas. Aí uma amiga minha me liga, também de Balneário Camboriú, sendo que eu já morava em São Paulo, e fala, olha, eu preciso de alguém que ajude no marketing da minha empresa. E aí ela falou, você sabe fazer? Eu falei, sim. Sabe? E aí eu fui ter uma conversa com ela. E é a Carla e a Silvia, lá de Balneário Camboriú, e elas eram corretoras, e elas, assim, uma é ruiva e uma preta, e elas tinham uma sintonia de alma muito grande. E aí eu falei, vamos criar uma marca chamada Corretoras Gêmeas. E isso se tornou um efeito muito viral. Que legal. Elas tiveram um posicionamento de marca, resultados extraordinários, elas acabaram, cresceram na carreira delas. Eu acho que tem um pouco de contribuição do que eu fiz lá com elas, e a gente trabalhou muito bem, se deu muito bem. Depois fui fazer mídias digitais com o cantor Frank Aguiar também. Mas aí você voltou para São Paulo? Não, eu nunca fui para Balneário Camboriú depois que eu saí de lá. Trabalhava à distância, né? E aí eu montei uma empresa voltada para marketing digital. E aí entrou dentro do meu grid, entrou produção de infoproduto da área médica, atendi médico, bares, restaurantes e festas. E a hora que entrou dentro do meu grid de clientes, algo chamado festas e eventos, pronto, eu falei... Você se reencontrou. Eu me reencontrei. E para mim foi uma grata coincidência, e eu me envolvi muito, sempre dando muito valor, eu me envolvi muito mais do que profissionalmente, eu me envolvi emocionalmente, porque eram festas e eventos. E aí eu vi chance de eu aprender também sobre esse mundo e sobre esse universo. E é interessante você ver, né? Olha a história do Edras. Ele voltou, ele se reencontrou com algo que ele gostou de fazer lá na adolescência, e ele encontrou de novo e tá gerando Nunca valor. tinha pensado nisso. A gente tem algumas teorias que dizem que agora a gente está tendo um pouco mais de tempo, por incrível que pareça que a gente não tem tempo, mas o mundo está diferente, né? E principalmente depois da pandemia, onde a gente misturou muito ali lazer, casa, trabalho, e dali saiu muita coisa nova, vide aí o marketing digital, e que a gente está conseguindo resgatar sonhos. É verdade. E concordo. por exemplo, você trouxe de volta o seu sonho da adolescência. É verdade. Exato, nunca tinha feito essa conexão. E aí voltei com festa. E aí quando eu entrei nessa área de festa e eventos, pra mim foi assim... Até o teu olho fica diferente. Eu amo. Eu acho que... eu sempre digo para as pessoas,
Eu acho que o mundo social, a gente se conecta com as pessoas, a gente tem a oportunidade de crescer, aprender. Eu acho que é tão feliz, é tão alegre, né? Eu às vezes sinto um pesar de que às vezes pessoas elas não têm esse lado social, porque acho que a gente tem a chance de viver tanta coisa boa e gostosa, né? Nesses eventos, as oportunidades de ir em festas, conhecer lugares, pessoas. Eu acho que isso é apaixonante. Não, e não tenha dúvida que você acha isso apaixonante, porque acho que dá para ver, inclusive vocês aí de casa devem estar vendo. Bom, e aí, você começou a fazer festas, chegamos no bistrô já? Como é que é a história do Não, bistrô? aí através, na verdade, de um dos sócios, né, dessas festas que nós produzimos no Sul, eu vim a entrar, ele me fez a proposta de ser sócio, numa rede de bistrôs e, enfim, na verdade na época eram mais festas e agora a gente foi para bistrôs e também eu achei encantador, assim, né? Então, assim, dentro da sociedade eu não trabalho, eu não opero a parte de RH e a parte de cozinha, né? Obviamente, o que eu opero é relações públicas e marketing, né? Uhum. Pode Então, falar o nome do bistrô, de repente as Vila pessoas vão- Hermosa Bistrô, Vamos lá pra Avenida ver. Clodomiro Amazonas 858. Aí, pra ir lá conhecer o Edras, é só avisar, eu tô indo aí, Edras. E eu tô lá para receber vocês. A eu adoro. audiência aqui da Rede Vivax vai toda lá conhecer. Vai lá, o Luciano já conhece, o Luciano e a Andréia já foram lá. Ah, daqui a pouco sou eu também que tô indo lá, hein? Vou anotar o exatamente. endereço. Exatamente. Mas o Edras tem que estar lá, porque senão quem vai fazer relação social lá? Quem vai? Não, mas receber. eu tô sempre lá, Minha segunda casa à toa que eu moro do lado, moro a 6 minutos dali de a pé. Bom, chegamos no bistrô finalmente. E agora, o que o Edras está fazendo? O que você está fazendo Hoje, com essa visão de televisão, com o seu programa aqui? O que você está pensando? Já que você pensa em longevidade, o que você está pensando para você? o que eu acho é o seguinte, eu tenho uma teoria, né, que eu vejo para o futuro, para os próximos 5 e 10 anos, né? É óbvio que hoje, com as redes digitais, eu poderia me conectar com você digitalmente, eu poderia me conectar com o Seba digitalmente, eu poderia me conectar com a Vivax digitalmente, isso lhe dá muita força. Mas as conexões pessoais, elas são insubstituíveis, porque o ser humano é o único animal dentro da nossa existência que tem algo chamado livre-arbítrio, consciência e gestão emocional. Então isso nunca a inteligência artificial vai ter, isso nunca, até onde se saiba, nenhum outro animal do nosso reino vai ter. Então, e eu acho que isso que é o poderoso. Então, às vezes, quando a gente vê, né, em ambientes, lugares, conflitos, ideias conflitantes, às vezes discussões e pontos de vista e opiniões contrárias, eu acho que isso que é a riqueza do ser humano. Então, para te sintetizar, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a comunicação backstage, eu acho que o que você faz, o que eu faço, ele é um pool para acelerar negócios, ele é um pool para acelerar ideias, ele é um pool para conectar pessoas, né? Como eu já, ao longo da minha breve trajetória, eu sou ainda muito novo, eu já conectei muitas pessoas que construíram negócios, sabe? Vários negócios já se fizeram por ideias que eu projetei na hora, conectando pessoas, e eu acho que essa é a grandiosidade do ser humano, porque se você for olhar, nós somos a única espécie de que realmente nós estamos sempre multiplicando, só que nós temos um pequeno vício de achar que não, de querer nos diminuir ou diminuir os espaços onde a gente está e querer com a nossa forma muitas vezes egóica de querer limitar as coisas por medo de perder mercado, por medo. Eu acho que a gente é tão infinito, o mundo é tão infinito que se a gente perder essas amarras, essas bobagens de competição, de comparação, eu acho que a gente pode multiplicar. Quem dera, né, Edras? Quem dera que todo mundo pensasse como você, porque a gente está voltado ainda num mundo onde a comparação dói. Né? A comparação dói, isso é uma realidade, a comparação dói e ao mesmo tempo te diminui, porque você não se compara com quem está abaixo, entre aspas, né? Abaixo de você, você se compara com o mundo da internet, o mundo do Instagram de comparação. Então todo mundo ali mostra só maravilhas, né? De repente está vendendo o jantar para comprar o almoço, mas você se compara e se sente nada. Eu achei uma bobagem tão grande, porque assim, eu acho que não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente, é só você observar a natureza, como ela funciona, as coisas da tua vida. Sabe o que eu gosto de comparar? Isso eu aprendi através dos ensinamentos da própria Cabala, que eu frequentei muito tempo. A dor e o prazer, o bom e o ruim,
ele está atrelado ao tempo. Por que ele está atrelado ao tempo? Porque se você for analisar dentro da tua história de vida, há 10 anos atrás, o que era bom para você, muitas das vezes hoje pode ser ruim, e o que era ruim pode ser bom e vice-versa. Então, a qualidade que você dá para algo... Então, às vezes, por exemplo, eu quero isso, eu ansiosamente quero isso, porque eu acho que isso é o que é o bom para minha vida. Mas às vezes não é. Né? E outra coisa, né? O que às vezes você acha que é ruim hoje, você vai perceber depois que foi a chave, a abertura de uma porta maravilhosa. Então assim, é óbvio que eu tô dizendo isso, né? Não é a teoria do fique em casa, sentado, esperando e as coisas vão se organizar. Faça por você, vai pra frente. A gente tem que ter tem que ter essa garra, essa sede de fazer todos os dias. E esse movimento, né? E esse movimento. Mas deixa também os resultados um pouco falarem por si e observem. Né? Não fica preso em um único pensamento. Ô Edras, eu falo que você é muito sábio, mesmo sendo tão jovem, porque é muito difícil a gente enxergar alguém que espera para ter o resultado. Alguém que entende que o processo, ele também faz parte de um resultado, ele também é um resultado. Claro. Né? Você amanhã já é diferente do que você é hoje. E isso certeza. Não é tão simples assim de você entender. Eu fui entender isso muito tempo depois. Eu era uma pessoa que eu queria resultado rápido. Eu me dedicava, eu corria, não no sentido de atropelar ninguém, mas eu achava que as coisas tinham que acontecer. E sofria quando não acontecia. Rápido, né? Não é assim, pra mim não tinha isso. Só eu ficava satisfeito na hora que acontecesse. Eu ia até acontecer. Aí o que eu fazia? Pimba, pulava para outro objetivo e tal. Então assim, demorou muito tempo para eu entender que eu não precisava correr tanto. Que eu ia conseguir do mesmo jeito. Mas até com um pouco mais de calma, olhando mais para o lado na trajetória, olhando mais para quem estava comigo, né? Sem abrir mão de convívio das pessoas, porque eu estava focada em conseguir algo. Então, assim, parabéns, porque é muito difícil a gente ver essa sabedoria em alguém tão jovem. Eu acho que não digo nem a sabedoria, é observar. Acho que a gente tem que aprender com a nossa própria história, né? Eu acho que é isso o verdadeiro, eu acho que é isso que é o verdadeiro presente da vida, é você aprender com a tua história, aprender com isso daqui que eu falo, não é numa plenitude de quem, né, é caindo, é levantando, é sofrendo, é errando, é passando por momentos, e aí você começa a olhar e ver que grande parte dos seus sofrimentos, dos seus apegos, não fazem sentido a longo prazo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender. E voltando para a parte dos negócios, eu acho que a minha visão com o backstage é conectar pessoas e ideias para construir histórias realmente com raízes, que vão dar frutos e que vão se edificar, sabe? E com essa visão, que é a visão de que somos todos humanos. Quando eu chego numa festa, não existe pessoa mais importante, ou melhor, ou maior. Eu acho que somos todos iguais, cada um vive sua história, só que a gente quer conhecer as histórias das pessoas que frequentam esses ambientes. Muito legal. E me diz uma coisa, o que o Edras, pessoa, quer para a vida dele nos próximos anos? Olha, esquece negócio. Nos próximos anos, eu quero ter um pouco mais, sem dúvida nenhuma, eu acho que de visibilidade para conversar com as pessoas. Eu amo isso. Eu amo trocar com as pessoas, seja digitalmente, presencialmente, né? Crescer nisso eu acho que é uma forma brilhante também de ter saber o termômetro de tudo que eu estou fazendo, né? Atingir mais pessoas através da comunicação e edificar projetos cada vez mais. Mas você não falou do Edras. E o Edras? Acho que o que a gente sempre quer é felicidade, né? Felicidade, né? Se tornar um ser humano. Meu lema como ser humano é me tornar realmente abundante, né? E eu sempre falo que a abundância não é uma coisa que ela não vem do lado financeiro, ela vem de todas as áreas da nossa vida, né? Se sentir abundante, se sentir pleno, né? Feliz, alegre. Família, né? Eu tenho uma família maravilhosa. Não, hoje eu ainda não quero filhos. Eu sou um cara, eu gosto da minha solitude. Por enquanto eu gosto da minha solitude. Não, mas não vislumbra nada parecido. Já estou eu querendo... Não. Por enquanto não, por enquanto eu fazer uma conexão aqui. Por enquanto eu estou na minha fase solteiro, por enquanto eu estou na minha solitude, mas eu acho que é fase. Porque eu tenho me dedicado no trabalho, né? Estou no começo da minha trajetória em São Paulo e demorei muito para achar o veio. Agora que eu encontrei o veio, eu preciso entender um pouco disso e... Enfim, trabalhar um pouquinho mais. Trabalhar um pouquinho mais, você falou tudo. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Edras, como é que você está enxergando essa sequência sua no bistrô?
Porque você falou das festas. E agora? A trajetória sua de negócio ali com o bistrô? Não, eu acho que a partir de 2025 a gente tem muito trabalho a ser feito, né? Eu acho que o Vila Hermosa foi um trabalho de marca feito muito também pelo nosso sócio, pelo Toigo e pelo Luiz, do trabalho ali do dia a dia, das ideias, né? Mas eu acho que a gente tem que dar mais vazão ao Vila Hermosa Bistrô. Acho que as pessoas precisam conhecer porque é um lugar bacana, é um lugar com uma relação custo-benefício gostosa, um ambiente gostoso e, quem sabe, isso se transformar numa marca duplicável, né? Porque também tudo que eu faço, eu acho que a gente tem que pensar em coisas que sejam alavancáveis, né? Perfeito. Então você está pensando em relação ao bistrô, de criar outros e de seguir com isso? Eu acho que se for uma marca suficientemente forte e reconhecida, né? E a marca, quando a gente fala 360 da experiência, eu acho que o nosso grupo de sócios ali vai ter como entendimento de que é a hora de expandir, né? Então vamos lá, a gente tem uma rede de bistrôs vindo por aí, a gente tem Quem um programa de sucesso e negócios surgindo, a gente tem marketing digital ainda? Eu faço, né? Na verdade, hoje eu faço muito mais relações públicas para as empresas e negócios que eu estou envolvido, né? Mas é dentro do marketing, né? O que mais? E que é as produções de eventos, né? Que eu faço. Tem algum grande evento vindo por aí já? Acabou o ano agora acabaram os Mas eventos. não, o ano já está começando. Não, Do jeito assim, que você é, eu tenho certeza que já deve ter um monte. O que acontece? Mas aí eu não entro como produtor, né? Eu entro mais na parte de marketing, mas a gente, que é uma das empresas que eu presto serviço, que é no sul do Brasil, que é a Carpe Vita, tem o Réveillon agora, dia 31 de dezembro, que é uma festa grande de Réveillon. Quando eu falo grande, ela é de frente para o mar, em Balneário Camboriú. Esse ano eu falei que eu vou me envolver um pouco mais na produção lá com eles para aprender, porque é um grupo... uma festa maravilhosa, né? Ah, eu adoro. Super conhecida. Eu adoro. Eu acho que foi um também dos presentes que Deus me deu na vida, porque quando eu conheci a Carpe Vita foi há uns 12 anos atrás, em Jurerê Internacional, e eu me apaixonei pela marca e pela experiência. Eu jamais imaginei na história da minha vida que eu pudesse fazer parte. E de uma maneira tão intensa e tão próxima, né? Estando em todos os eventos. E aí, falando nessa mesma sequência, para você entender, nós temos maio, Vale dos Vinhedos, né? Agosto, a gente tem a festa junto com o Festival de Cinema de Gramado, né? Que acontece no mesmo final de semana. Enfim, agenda a gente tem, né? Tô falando? Tem muita coisa por aí. Bom, pessoal, vocês viram que a riqueza da vida do Ezra e a riqueza que vocês vão ter aqui no programa da Rede Vivax. Eu quero terminar e mais uma vez pedir o Edras para deixar aqui uma mensagem ou alguma coisa do programa dele, o que ele quiser para que ele siga cada vez mais conectando pessoas. Eu acho que o desejo que eu venho falar hoje aqui é que vocês acompanhem, né, o backstage, né? Acompanhem a Vivax. Eu conheci a Vivax através do carnaval, né? Eu nunca fui de carnaval, nunca curti um carnaval. A primeira vez que eu curti um carnaval foi trabalhando junto com a Vivax, que não era nem backstage, né? Eu acho que o programa Backstage pode trazer essas conexões, essas oportunidades, né? Estar levando a lapela da Vivax também para esse círculo íntimo que eu tenho, para esse círculo social, também é um grande prazer. Tragam, né, para nós todas as suas sugestões de pauta, sugestões de eventos, enfim. Leve o programa Backstage também para sua casa e saiba que nós aqui do Backstage, aqui da Vivax, aqui do seu programa, nós somos, na verdade, grandes parceiros, né? Eu acho que é isso que é a novidade da nova TV 3.0 que vem por aí, não é a TV aqui, você lá, muito pelo contrário, nós somos um ecossistema. E dentro de um ecossistema não existe maior ou melhor, o mais importante ou menos importante. Eu acho que cada um assume uma função e um papel social por um determinado momento. Hoje você como espectador, amanhã quem sabe você aqui como apresentador, eu como apresentador e vice-versa. Então nós somos de fato uma comunidade, um ecossistema. E usufruam disso, né? Utilizem a gente realmente como plataforma para vocês aprenderem, plataforma para vocês também se entreter, se divertir, né? Sonhar, porque eu sei que para muitas pessoas, eu não imaginava isso, mas as pessoas falam, para mim é um sonho estar nos lugares que você vai. Eu falo, nossa, mas assim, né, se tornou tão comum no nosso dia a dia, a gente sabe que, né, para as pessoas... não são todas as pessoas que têm acesso, e que seja um sonho realmente vivo, sabe? Que se for isso o teu sonho, teu desejo de estar nesses meios sociais com essas pessoas, eu acho que você deixa teu coração queimar, acredite e vai pra cima, porque as coisas inevitavelmente acontecem. Não precisa ter pressa de achar ou se desapontar, as coisas na vida acontecem. É incrível, quanto mais conectado com a vida você tá, mais ela vai fazer com que as coisas aconteçam se você estiver trabalhando, se você estiver de forma honesta, se você estiver com a postura correta. Eu falo muito da postura, é importante que você esteja com a tua postura projetada para aquilo,
aonde você quer ir. Olha, gente, como vocês sabem, a gente mudou o escopo do programa para ouvir um pouco mais do Edras e ouvir um pouco dessa forma de encarar a vida que ele tem. Eu queria corroborar com tudo que ele falou e dizer que o nosso programa, o Dômitor, né, que tem esse nome estranho, vocês devem estar pensando, que nome é esse, né? Dômitor é um nome de domador em grego, e é o nome do jogo que a gente joga aqui. Tem a ver com um livro que eu escrevi, que é o Domador de Rinocerontes, que diz o seguinte: quem é o domador? É aquela pessoa que resolve problemas, é o profissional do futuro, é o Edras, do jeito que ele colocou, que ele vive buscando solução para as coisas. Então a ideia nossa, e isso a Rede Vivax faz maravilhosamente bem, é trazer para vocês conceitos, pessoas, conhecimento, tudo aquilo que possa passar algo de bom e algo de abundância, como diz o Edras tão bem aqui, no sentido de orientar você, de te ajudar. Ele diz de entreter também, porque você está conhecendo a vida das pessoas e isso é maravilhoso. Você está aprendendo onde elas erraram, como elas conduziram o erro, como é que elas fazem para dar a volta por cima, porque é tudo gente. A gente também sofre, a gente também tem problema, a gente também quebra, a gente se samba aqui para poder estar aqui na frente de vocês com um sorriso, mas nós estamos aqui para cumprir a missão de transformar a sua vida da melhor maneira possível. Eu paro por aqui hoje e a gente se vê no próximo Dômitor.